todos. Graça e paz. Quem é que é do primeiro ano? Eu também agora. Tem uma turminha boa, graças a Deus. Deus abençoe vocês. Vocês sejam muito bem-vindos aqui no seminário. E que Deus esteja guardando e conduzindo vocês. Porque com certeza, a partir do momento que nós entramos no seminário, começam as provações. Então, se preparem. Sejam fortes e corajosos. Que o Senhor vai conduzir. Quem perseverar até o fim será salvo. Ganhará coroa. Bem, o assunto de hoje está relacionado com pais e filhos. Isso é uma foto bem legal ali, né? Então nós vamos ver um pouco sobre esse relacionamento entre pais e filhos. Nessa semana teológica, nós estamos focando famílias. Então todos os assuntos são a respeito de famílias. A primeira palestra foi sobre a administração financeira, né, da família. E a segunda foi ontem, do pastor Maurício. Nós vimos um pouco sobre qual era o tema mesmo? Era como? Disfuncionalidades na família, a partir dos patriarcas. Então nós vimos alguns pontos aí sobre algumas disfuncionalidades que ocorrem nos dias de hoje e que já ocorriam, né, muitos anos atrás. Os patriarcas, eles datam aí de 2000 a.C., mais ou menos, com Abraão. E eu selecionei alguns textos aqui que vão ser muito importantes para a gente estar vendo um pouquinho também disso. Só que o meu enfoque está no relacionamento de pais e filhos. Vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1, os versículos de 20 até o 27. Aqueles que não trouxeram as Bíblias, você tem alguém do primeiro ano que ainda é crente? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém. Então vamos ler. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza,
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Esse texto, se nós prestarmos bem atenção, ele é um texto muito forte, e é um texto que data do começo do cristianismo, primeiro século ainda, um texto escrito por Paulo, e ele relata de uma forma tão atual, porque nós vemos isso acontecendo também nos dias de hoje. O homem separado de Deus tem o seu coração obscurecido, sua visão obscurecida, e ele passa a cometer loucuras, como diz o texto, achando-se sábio. Ficando desta forma à mercê da concupiscência do homem. O que é concupiscência? É aquele impulso que leva o homem a pecar, é aquele impulso que leva o homem a afastar-se de Deus, e também à mercê das garras de Satanás. Por fazer tal escolha, aqui no texto nós vemos que Deus entregou os homens a ter paixões infames. E no texto diz: até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. O que Paulo quer dizer com até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas? O que tem a mais a mulher do que o homem? Mesmo naquela época, era mais natural o homem se corromper sexualmente. Era mais fácil você encontrar homens fazendo relações com homens, principalmente na Grécia e entre os romanos. Mas Paulo, quando ele frisa que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, ele está dizendo, está enfatizando o alto grau da degradação moral. Porque as mulheres, elas sempre foram guardiãs da moralidade. Então, quando você vê as mulheres caindo de tal maneira nesses atos, nessa degradação moral, significa que a sociedade e a cultura daquele povo já estão lá no fundo do poço. Então é isso que Paulo está querendo frisar com até as mulheres aqui. Agora, será que isso acontece nos dias de hoje? Se naquela época de Paulo já era natural, ou seja, já aconteciam essas deturpações morais, imagine hoje que acontece de uma forma muito mais explícita, muito mais noticiada e publicada pela mídia. Bom, a exemplo disso nós vemos a novela aí das 8 da Rede Plim Plim, né? Que acabou agora. Ali fala que as mulheres mudaram suas relações íntimas. Hoje em dia não precisa nem ser mais mulher, que adolescentes, PAs já estão entrando nessa dúvida. Exatamente. Na realidade, nós vemos a degradação moral, principalmente no Nordeste, onde nós vemos nossas crianças se prostituindo. Mas não precisa ir também muito longe não, porque aqui nas ruas de São Paulo mesmo, alguns anos atrás eu fiz um acampamento com os jovens da minha igreja, bem na Cracolândia, e eu vi garotas de 10, 11, 12 anos se prostituindo
trabalhando de aviãozinho, ou seja, fazendo tráfico de drogas para aqueles maiores de idade, porque uma criança não vai ser presa, e se drogando. Meninas e meninos de tenra idade, ou seja, nem adolescentes eram pré-adolescentes, e já se prostituindo e já consumindo drogas. Como eu ia dizendo, a exemplo da novela que nós acabamos de assistir, alguns capítulos aí, degradantes, isso acontece de fato na sociedade. Ou seja, nós temos aí a nossa sociedade, através da mídia, tentando oficializar e legalizar o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Não que isso tenha tamanha repercussão como eles querem mostrar, tá? Na realidade, se nós compararmos percentualmente o número de casais aí homossexuais, é bem menor que os casais normais. Mas isso tem aumentado a níveis alarmantes. Tanto que, se nós comparássemos com Sodoma e Gomorra, que foram cidades destruídas por Deus no passado, elas seriam recatadas, seriam puritanas, perto do que a gente vê hoje, de tão alarmante que é. A perversão moral, a violência, a criminalidade, todo tipo de corrupção mental do ser humano tem refletido principalmente nas relações familiares. A família, ela ocupa um lugar central no projeto de Deus. A família, ela é uma instituição, é a primeira instituição que Deus criou. Ela foi instituída bem antes do Estado, bem antes da igreja, e ela é um presente de Deus para nós. A família, ela é uma instituição divina, da mais alta importância para a sociedade e para a igreja também. Se a família estiver bem, a igreja estará bem. Se a família for saudável, a nação será próspera. Agora, se a família não estiver bem, como está as nossas igrejas hoje? Quão doentes nós não temos visto tantas igrejas nos dias de hoje. Igrejas que não se preocupam em pregar o verdadeiro evangelho, mas procuram simplesmente juntar pessoas, juntar massas e, infelizmente, angariar recursos e mais recursos. Satanás tem atacado implacavelmente a família, porque ele sabe que uma igreja forte é formada por famílias fortes. Na primeira aula, ou seja, na primeira palestra dessa semana teológica, foi destacado isso. Uma igreja forte só é formada por famílias fortes. Portanto, se nós não tivermos essas famílias fortalecidas em princípios que estão na palavra de Deus, que não vivem o verdadeiro evangelho, são famílias enfraquecidas, cujas relações são complicadas, onde não há união, onde há tristeza, onde há pecado, onde há amargura. Então Satanás tem atacado implacavelmente a família para atingir a igreja de Cristo. Mas o que eu quero destacar no dia de hoje não é o relacionamento da família como um todo, e sim o relacionamento entre pais e filhos,
Existem muitos conflitos entre pais e filhos. Basta nós assistirmos aí os noticiários, nós vamos ver tantos e tantos casos de filhos matando pais, ou pais matando filhos. Dia após dia é um noticiário novo, que atinge todas as idades, não só as idades mais novas, né, como o último caso que eu vi, aquele cineasta, né, que foi morto pelo próprio filho a facadas. Então nós vemos isso aí todos os dias acontecendo, todos os dias a mídia relatando esses fatos aí. E agora eu pergunto, como devemos agir no cuidado dos nossos filhos em meio a esta verdadeira guerra que acontece em nossa sociedade? Em primeiro lugar, eu quero assegurar que não existe ninguém que possua uma fórmula mágica. Não existe essa fórmula mágica para o sucesso na educação dos filhos. Por mais que tenhamos experiência, eu tenho, por exemplo, 5 filhos, de várias idades, já passei por muitas coisas com eles, tá? Conheço pessoas que têm até mais filhos, com muita experiência, inclusive na área educacional, mas não importa essa experiência, toda essa experiência acaba não valendo de muita coisa. Não importa quanto se tenha estudado, não importa quanto se tenha participado, dedicado neste processo durante anos e anos a fim, cuidando de filhos, cuidando dos netos. Na realidade, todos nós somos apenas aprendizes nessa matéria. Então, eu quero que vocês olhem para mim nesse momento, não como um mestre, mas como um aprendiz, junto com vocês. Muitos são os fatores que tornam essa tarefa extremamente difícil. Em primeiro lugar, como o texto aqui mostra, todo ser humano tem uma potencialidade para a prática do mal. O próprio Deus nos entregou a esta potencialidade, que é a concupiscência da carne. Então todo ser humano tem esse impulso fisiológico, esse impulso causado por uma doença que se chama pecado, para praticar o mal. Outro fator é que cada pessoa é um ser humano ímpar. Não existe ser humano igual a outro. As minhas características são muito diferentes das características de cada um aqui presente, e vice-versa. Os traços de personalidade nossos são muito diferentes. A nossa inteligência é muito diferente. Cada um tem traços mais apurados numa determinada área. Nosso temperamento é diferente uns dos outros. Portanto, cada pessoa é diferente da outra, totalmente distinta. Então aquilo que serve para um não serve para o outro. Assim são os nossos filhos. Eu tenho 5 filhos e não tenho nenhum que seja nada parecido com o outro. Os 2 últimos são gêmeos, mas é um casal de gêmeos. São totalmente diferentes. Não tem nada a ver a maneira de pensar e de agir de cada um deles uns com os outros. A única coisa que tem igual, e isso eu glorifico a Deus, é que todos são servos do Senhor. O que nos une é o sangue de Cristo, muito mais do que o nosso próprio sangue, porque
como nós vemos, existem tantas famílias degradadas, separadas, inimigas uns dos outros. Por isso que filhos matam pais e pais matam filhos. Por isso que isso é tão comum hoje em dia. O que nos une é o amor de Cristo. O que nos fortalece é a palavra de Deus. Outra coisa outro fator aí que torna essa tarefa de criar filhos muito difícil é a influência externa. A influência externa que nossos filhos sofrem desse mundo caído, perverso, através da mídia, na escola, através dos relacionamentos com os colegas. Mesmo na igreja, nós vemos pessoas dentro da igreja influenciando mal os nossos filhos. Quem trabalha com adolescente, com jovem aqui, não é falar mal dos jovens, dos adolescentes não, mas eles, pela pouca experiência que têm, eles sofrem uma carga emocional, uma carga de tentações maior do que nós, que somos mais experientes. E se os pais não conseguem conduzir os seus filhos segundo a palavra de Deus, segundo os preceitos do Senhor, nós vemos o que vemos. São jovens e adolescentes totalmente perdidos dentro da igreja. Filho de peixe não é peixinho não, filho de crente não é crentinho não. E nós vemos eles servindo como ferramenta, como instrumento de Satanás para juntar outros. Eu trabalhei com jovens durante 6 anos, direto na minha igreja, e cansei de chorar e sofrer, porque eu os via com meus filhos e ficava imaginando os meus filhos no lugar deles. É difícil, pastorear é difícil, cuidar de pessoas é difícil, cuidar de filhos mais ainda. Mas a palavra de Deus nos dá parâmetros, nos dá princípios para nós estarmos trabalhando nessa difícil tarefa. E podemos fazer isso da melhor forma possível, se nós agirmos conforme os preceitos do Senhor. Nós sabemos que fomos criados para a glória de Deus. E lá em 1 Coríntios 6,20, nós vemos que devemos glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Então, o bom uso de tudo que somos e de tudo que temos, eu vou chamar de boas maneiras. Boas maneiras que glorificam a Deus em tudo o que fazemos, inclusive no relacionamento com os nossos filhos. A criação dos nossos filhos é como terra fértil, pronta para semear a semente. E que semente é essa, senão a palavra de Deus? Em primeiro lugar, como nós temos usado os nossos pés? Lá o Salmo 128 diz que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na criação dos nossos filhos, nós devemos ser exemplos para eles. Eles aprendem copiando o que eles veem. E as primeiras pessoas com quem eles têm um relacionamento são os pais. Então quem é que eles vão copiar? Exatamente os pais. Eu vi uma frase no Facebook semana passada que dizia assim: o pai vira para o filho e diz: filho, tome cuidado com
os seus caminhos. Tome cuidado com onde você anda. E o filho vira para o pai e responde: não, pai, tome cuidado do Senhor. Eu só sigo os seus passos. E é exatamente isso que acontece, gente. Eu só dei um filminho aqui, deixa eu ver. Tem uns 2 minutos. Será que dá para isso? Deixa eu colocar um fone aqui. Como temos usado os nossos pés? Por onde os nossos pés têm nos levado? Já está até esquecendo do microfone. O que nós temos feito junto dos nossos filhos? Nós somos exemplo para eles. Lá em Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9, convém até nós lermos, sabe? Lemos assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal em teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Então vejam, qual é o conselho do Senhor? Deus começa dizendo: ouve, povo meu. Ouve, abra os ouvidos. O Senhor, o nosso Deus, é o único, não há outro igual. As palavras que Ele fala para nós são precioso tesouro, e delas nós devemos cuidar muito bem, guardá-las em nosso coração, conhecer muito bem o nosso Senhor, e depois falarmos aos nossos filhos. Em outras palavras, em primeiro lugar, nós devemos aplicar os preceitos do Senhor na nossa vida. Antes dos nossos filhos nascerem, nós devemos estar nos preparando para cuidar deles, para ensiná-los como? Vivendo aquilo que nós cremos. Se nós não vivemos aquilo que cremos, o que é que nós passaremos para os nossos filhos? Quando vocês viram esse pequeno filme aí, vocês viram a criança falando? Aquilo que você fala da Bíblia, será que é aquilo que você vive? As crianças prestam muita atenção. Como você vai ensinar o seu filho a ir na escola dominical, domingo de manhã, se você está com preguiça de levantar mais cedo? Como você vai ensinar essa criança a orar, se você não costuma orar junto com ela? Se você não se importa com os cultos de oração? Mas não seja fariseu. Outro dia eu vi um diácono da igreja dando uma bronca: pô, mas vocês estão aqui fazendo o quê? Se reunindo aqui, os jovens, nessa variar, se reunindo uma quarta-feira é culto de oração, vocês deviam estar lá. Mas ele estava falando aquilo ali, naquele momento, é porque ele não estava lá no culto de oração. Gente, não sejamos fariseus. Preguemos aquilo que nós
vivemos. Principalmente com os nossos filhos, porque os olhos deles estão bem abertos. Como eu falei no começo, eles aprendem imitando aquilo que eles veem. E qual é a primeira pessoa que eles conhecem? Qual é o primeiro relacionamento deles, se não com os pais? Nós somos o espelho deles. Eles fazem aquilo que nós fazemos. Portanto, se amanhã ou depois você ver um filho desviando do caminho correto, pense o que você fez no passado, se você foi um bom exemplo para ele. Segundo esses versos das Escrituras, este ensinar, ele deve ocorrer aonde? Assentado em nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Veja que é uma constância, todos os dias, em todos os momentos. Eu sei que é difícil nós passarmos muitos momentos junto com os nossos filhos, principalmente nos dias agitados que vivemos, onde o trabalho nos consome, o trânsito nos impede de chegarmos mais cedo em nossos lares. Enfim, são tantas as coisas que nos impedem de termos mais momentos juntos com nossa família, junto com nossos filhos. Mas aproveitem cada segundo ao lado deles. Seja o exemplo que eles precisam ver, vivendo aquilo que vocês pregam para eles. Se você falar para ele: olha, meu filho, mentir é muito feio, mas aí liga aquele cliente chato lá, aquela pessoa chata: ah, filho, tem de ir lá, fala que o pai não está. Você está ensinando o que para ele? Mentir. E pior ainda, você está ensinando para ele que pecado tem tamanho. Não é mentirinha de nada. Mas qual é o salário do pecado? É a morte. Você está ensinando o seu filho a se suicidar. Então, preste bem atenção naquilo que você é para o seu filho. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Mas qual é a luz que nós devemos brilhar? Será que é a nossa mesmo? No começo de janeiro eu fui num retiro de pastores e o pastor Roberto Amorim estava pregando. Ele é lá da igreja do Farol de Maceió. E ele pregando, ele deu o seguinte exemplo da filha dele, do relacionamento que ele tem com a filha dele. Quando ela era pequena, ela virou para ele e perguntou: pai, aquelas estrelas que a gente viu à noite, para onde que elas vão durante o dia? Ele olhou para ela e falou: elas continuam no mesmo lugar. Só que a luz do sol é tão mais forte do que a luz delas, que elas desaparecem. Daí ele raciocinou: assim deveríamos ser nós. Deveríamos deixar a luz de Deus brilhar, porque a nossa luz é muito fraquinha. Se nós usarmos a nossa luz para guiar os passos dos nossos filhos, quão fraca é essa luz. Mas se refletirmos a luz de Deus, quão forte é essa luz. Bem, segundo lugar, como tenho usado as minhas mãos? Jesus deve ser sempre tomado como exemplo. Nesse mundo não existiu e nem tampouco existirá outro que tenha usado tão bem as suas mãos para abençoar pessoas. Lá em Marcos 1, versículos de 40 a 42, eu vou até ler também, eu gosto de ler essas passagens que eu separei. É rapidinho. Marcos 1, 40 até 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me.
Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante se lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Imagine o que era um leproso naquela época. Uma pessoa totalmente afastada do convívio em sociedade. Uma pessoa que era tratada como lixo, escória, resto. Onde ela passava, ela tinha que gritar para os outros saírem de perto, saírem para longe dela. Há quanto tempo este homem não era tocado? Há quanto tempo este homem não recebia um abraço? Há quanto tempo este homem não era tratado como ser humano? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Tocou. Quando Jesus tocou naquele homem, não foi a lepra que ele curou, foi a alma. Aquele homem passou a se sentir gente, pessoa novamente. Aquele homem se sentiu amado. Aquele homem se sentiu afagado pelo Pai. Quantas crianças, quantos filhos não recebem o carinho dos pais? Isso não precisa. Isso não precisa. Como eu falei naquele exemplo do acampamento que eu fiz com os jovens no meio da Cracolândia, eu encontrei um cara mais ou menos da minha idade e comecei a conversar com ele, comecei a evangelizá-lo. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me pediu? Aliás, a única: um abraço. Porque há muitos anos ele não sabia o que era isso. As drogas acontecem com filhos de todos. A droga não escolhe sexo, não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe nada. Não escolhe ímpio e não escolhe justo. Ela pega todos. A primeira imagem que eu vi quando eu cheguei naquele local foi um jovem, mais alto do que eu, forte, caído no chão, totalmente drogado. Daí o missionário virou para mim: está vendo esse aí? Ele é filho de um pastor lá da Baixada. O cara é uma bênção, mas olha o que o demônio fez com o filho dele. Não escolhe. Como eu falei, não adianta você ser o maior crente do mundo, ser o melhor pai do mundo. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Se com toda a bagagem espiritual, se com toda a bagagem teológica, sentimental, o que for, isso acontece com nossos filhos. Isso pode acontecer com nossos filhos. Isso pode acontecer com aquele que está sentado do seu lado na igreja. Cerca de 80% daqueles drogados que estão ali na Cracolândia passaram por uma igreja evangélica. E 30% foram batizados, inclusive. E não pensem que entre eles não existem muitos salvos, porque estão drogados, estão jogados numa sarjeta, bebendo água do esgoto. Não pensem. Ali você vai encontrar pessoas salvas também, porque eles são doentes. Não que todos sejam salvos, não que tenham muitos, mas tem ali no meio. Eu creio. Como você tem usado suas mãos? Será que você tem usado suas mãos para tocar, para abençoar, para abraçar, para afagar seus filhos? Ou será que você tem deixado isso para depois? Nossas mãos devem ser usadas para conduzir os nossos filhos com alegria.
nossas mãos devem ser usadas estando sempre dispostas a ajudar, a apoiar, a conduzir em amor, a abraçar, porque crianças necessitam de um abraço, de um carinho. Isso pode fazer toda a diferença. Um simples toque pode mudar uma vida, pode mudar uma história. Assim como o toque de Jesus. Ah, mas Jesus é o Filho de Deus. Será que você também não é o Filho de Deus? O próprio Jesus disse: coisas maiores vocês poderão fazer. Você não crê nisso? Se crê, toque. Comece a tocar aqueles que estão do seu lado. O que é que eu tenho feito com os meus olhos? Se tudo é para a glória de Deus, se todo o meu ser é para a glória de Deus, o que é que eu tenho feito com os meus olhos? Lá em Mateus 6, de 22 a 24, Jesus fala que os olhos são lâmpada do corpo. Se eles forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se eles forem maus, todo o corpo estará em trevas. Essas palavras foram ditas para que nós saibamos para onde nós estamos olhando. Para onde você está olhando? Para o que você está olhando? Nossos olhos devem estar voltados para Deus, para o seu reino, pois quando não estão voltados para Ele, estão voltados para coisas. E quando nós voltamos os nossos olhos para coisas, nós podemos ser corrompidos por elas. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa mente? Onde está o nosso tesouro? Será que o nosso tesouro não está no meio de coisas, em bens materiais? Nessa passagem, Jesus diz que não podemos servir a dois senhores. Ou adoramos a um e desprezamos a outro, ou servimos a outro. Quando nós nos preocupamos demasiadamente com bens materiais, nós tiramos os olhos de Deus. Não pensem que isso não vai acontecer comigo, não. Porque você começa a trabalhar, você começa, não, eu preciso garantir para o meu filho aquele sustento, eu preciso garantir para o meu filho aquela escola que eu não tive condições de ter, eu preciso garantir para o meu filho o calçado de marca que eu nunca tive, eu preciso garantir para o meu filho a roupa que eu nunca tive, eu preciso garantir para o meu filho a escola que eu nunca pude, na qual eu nunca pude estudar, e assim por diante. E eu vou atrás de coisas e coisas e coisas, e ao fazer isso, eu tiro os meus olhos do Senhor de todo o universo, do Criador dos céus e da terra, daquele que me sustenta e provê todas as coisas da minha vida. E quando eu faço isso, eu tiro também meus olhos daqueles a quem eu amo. Gente, isso não é brincadeira. Filhos precisam de atenção. Filhos precisam mais da presença e do amor dos pais do que boas escolas, roupas de marca e celulares de última geração. Muitas vezes os pais colocam o celular sobre coisas, e isso atrapalha o relacionamento com Deus e com sua família. Às vezes a gente coloca os nossos olhos, por exemplo, no nosso trabalho, até na obra do Senhor. Vou contar uma história de um pastor. Ele cuidava muito bem das suas ovelhas, ele dedicava muito tempo para as suas ovelhas. Daí um belo dia, ele, no seu gabinete, chamou o próximo, para ele atender ali no seu gabinete, e ele levou um susto, porque o próximo ali para ele atender no gabinete era o seu próprio filho. Filho, o que você está fazendo aqui? Não, vim falar com o senhor. Mas não podia esperar para conversar em casa? Mas o senhor também é meu pastor, não é? Sou. Eu marquei um horário com a sua secretária.
Mas por que você marcou um horário com essa secretária? Porque em casa, pai, eu não conseguiria falar com o senhor. Qual foi a reação daquele pastor? Chorou. Nós devemos cuidar das nossas ovelhas, sim. São ovelhas do Senhor. Mas em primeiro, os do nosso lar. Nossa esposa, nossos filhos. Porque onde é que Satanás vai mexer para tocar na sua vida, futuros pastores? É lá na tua casa. Não é com você que está de joelhos, que está ali guardado pelo Senhor. Ah, não, isso aí está forte, então não vou enfraquecer ele. Onde é que ele vai tocar? No filho, na filha, na esposa. Cuida deles. Cuida muito dele. Como tenho usado meus ouvidos? Mateus 17, de 1 a 5. Essa passagem que eu não falo dela, uma passagem que eu gosto dela. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que desapareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Repete o texto, pessoal. Mateus 17, de 1 a 5. Tá. Destaquei aqui. Que vozes os nossos ouvidos têm escutado? A voz do mundo ou a voz de Deus? Nessa passagem nós vemos que a voz de Pedro representava a voz do mundo, e Deus logo interveio, porque naquele momento que eles estavam ali, lá embaixo, seus discípulos lutavam com um menino endemoniado. O mundo estava aguardando o mestre salvá-lo. Pedro pensou: está muito bom aqui, né? Vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui no bem bom. Pedro falou como o mundo fala para nós: por que você vai levantar cedo? Vai lá como os homens lá na minha igreja chamam, no culto do orvalho, 7 horas da manhã, que é o culto de oração. Por quê? Daí tem outro culto, depois tem bebida, depois tem culto à noite. Ah não, está tão bom a cama. Essa é a voz do mundo, ou a voz do inimigo. Mas a voz de Deus diz outra coisa. A voz de Deus diz: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Ele, somente a Ele ouvi. Para nós darmos bons exemplos, para nós sermos bons exemplos para os nossos filhos, qual voz nós devemos ouvir? Quanto tempo você tem investido em ouvir a voz de Deus? Quanto você tem buscado ouvir a voz de Deus? Se nós pegarmos as pesquisas aí de pastores, quanto tempo eles investem em oração, não vai passar mais do que 10 minutos aí por dia. Quando chegar nisso, quanto tempo você tem investido para falar com o seu Senhor? Quanto tempo você tem investido para meditar na sua palavra? Quanto você tem buscado isso?
Para ouvir a voz de Deus é preciso investir tempo. Ouvir a voz de Deus é relacionar-se com Ele. Se você não sabe se relacionar com o seu Pai que está nos céus, como você vai saber se relacionar com o seu filho? Criar filhos não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas seguindo os conselhos de Deus, seremos sempre bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos. Como você tem usado sua boca? Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, educar filhos é um dos grandes privilégios e desafios da vida. Filhos necessitam de limites, princípios, valores e pontos de referência. O ensino deve ser por atos junto com palavras. Os atos são os que você faz, como nós vimos naquele vídeo. E as palavras? Quais são as palavras? Que palavras nós devemos dirigir aos nossos filhos? Lá em Lucas 6, versículo 45, está escrito: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Se você está alimentando o seu coração das palavras do seu Senhor, quais são as palavras que sua boca vai proclamar? Nossa boca deve proclamar a palavra de Deus, não outra. Somente esta palavra deve ser inculcada aos nossos filhos, como nós lemos lá em Deuteronômio 6. Mas antes de inculcarmos essas palavras aos nossos filhos, o que nós devemos fazer? Guardá-las em nosso coração. Elas têm que ser palavras vivas em cada ato nosso, no nosso viver. O nosso exemplo tem que ser compatível com o que nós falamos aos nossos filhos. Princípios e valores estão contidos nessas palavras, e essas palavras têm que estar gravadas em nosso coração. A palavra de Deus coloca os limites corretos para os nossos filhos serem alimentados. Não há princípios mais valorosos para a vida do que os que estão contidos nas Escrituras. Concluindo, eu quero pegar o Salmo 127 para ver o que é que Deus fala sobre os filhos. É um salmo curtinho, mas que fala sobre filhos. Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e o dar enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então veja bem que a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Porém, muitas vezes os pais substituem os relacionamentos com coisas, por coisas, né? Ao invés de se relacionarem com os filhos, com a família, eles se preocupam e buscam coisas. Dão mais valor a coisas materiais do que a vida dos próprios filhos.
Importam-se mais com propriedades, com trabalho, com riquezas, do que com os próprios filhos. Conquistam muitos bens, porém perdem os filhos. É importante compreender que a herança do Senhor não é a casa que moramos. Ela pode ser muito bonita, você pode ter suado muito para consegui-la, mas esta não é a herança do Senhor. A herança do Senhor não são os bens que você possui, mas são os filhos que são a herança do Senhor para a nossa vida. Por isso devemos valorizar os filhos, devemos investir em nossos filhos, devemos amar os nossos filhos, devemos dar prioridade aos nossos filhos, pois pessoas valem muito mais do que coisas. Também esse salmo, ele diz: o fruto do ventre é o seu galardão. O que é galardão? Galardão é uma grande recompensa, algo que enche o nosso coração de alegria e de prazer. Portanto, os filhos são bênção de Deus para os pais. Preparar um filho para a vida com muito esforço e dedicação é um privilégio que Deus concede a cada um de nós. Bem-aventurado aquele que tem filhos. Finalmente, esse salmo aqui, ele compara os filhos com flechas nas mãos de um guerreiro. Olha lá. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por que será que o salmista compara os filhos com flechas? Flechas nas mãos do guerreiro. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre esse versículo? Alguém tem uma sugestão aí? Pastor, Diga. eu acredito que quer dizer que o seu filho vai mais longe do que você. Então, a flecha, quando você manda ela, né? Então, o seu filho é como flecha, né, na mão do valente. Então, ela vai muito longe daquele que atira. Então, o seu filho vai mais longe. Esse é o ponto de vista. Mais alguma sugestão? Eu costumo dizer que flechas são algo que nós lançamos com um propósito, atingir um alvo. E esse alvo, conotado no termo bíblico, que o pecado é errar o alvo, esse alvo tem que ser Jesus. E realmente, o meu primeiro intuito, também o pastor que ministrar para nós, é que meus filhos, antes de qualquer coisa, bens, propriedade, herança, qualquer coisa, eu quero que eles tenham Jesus na sua vida. Amém. Mais alguma coisa? Se os filhos são flechas, quem atira a flecha é que direciona a flecha. Então isso torna bem clara a ideia de que a responsabilidade dos pais dá a direção dos filhos. Muito bom. Mais alguma coisa? Antes do guerreiro lançar a flecha, o que é que ele faz? Ele carrega a flecha. Ele não pega a flecha e já sai tirando, não. Ele carrega a flecha, tá? Na aljava, e quando ele está na guerra, ele vai usar e ele usa a flecha. Isso significa o quê? Assim como o guerreiro tem a responsabilidade e a tarefa de carregar suas flechas, os pais não podem criar seus filhos sem responsabilidade. Enquanto não chega a hora em que eles podem ser lançados no mundo, quem deve carregá-los e cuidar deles são os pais, não o outro. Olha a responsabilidade nossa. Assim como um guerreiro não usa uma flecha apenas para carregá-la, né? Um pai não cria um filho para si mesmo. Ele cria para a vida. Ele vai ter que lançar esse filho um dia. Mas como nosso amigo ali
nosso irmão mesmo falou, quem é que direcionou a flecha? Essa é a nossa responsabilidade. Como é que nós direcionamos a flecha? Com a palavra de Deus. Qual é o alvo que nós devemos acertar? Cristo. Esse é o alvo que o nosso filho tem que acertar. Cristo. Então nós devemos levar os nossos filhos a conhecerem a palavra, a conhecerem Jesus, a serem salvos pelo sangue de Jesus. Essa é a responsabilidade nossa. Os filhos devem ser preparados para a vida, mas uma vida que glorifica a Deus. No verso 5, olha lá que ele declara: feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Dizem que uma aljava cabe em 5 flechas, os seus 5 filhos. Enche deles a aljava. Gente, eu sou muito feliz com meus filhos. Como diz a palavra, feliz é aquele que tem filhos. Eles trazem muita felicidade para mim. Creio que aqueles que são pais aqui têm muita felicidade com seus filhos. Para criar filhos requer muito trabalho, muito esforço, muitas noites mal dormidas, né? Muitas dores, muitas lágrimas, sofrimento. Eu me lembro da minha filha mais velha, quando eu tinha 18 anos. Ela virou para mim, né? Ela gostava de tudo. Pai, eu quero casar. Você deixa? Eu virei para ela: não deixa. E meu jeito assim na minha frente, né? Daí ela virou: pai, eu já tenho 18 anos, sou maior de idade. Eu falei: olha, realmente, a escolha é sua, mas infelizmente vocês vão sofrer. E não é porque eu quero. Expliquei por que eles iam sofrer. Os dois ainda não eram salvos. Pequeno problema, né? Parte da culpa ali era minha, porque eu também me converti tarde. Quando me converti, ela já era adolescente. Eu vejo a diferença de criação dos outros que são mais novos dos que são mais velhos. E daí ela se casou. Tudo aquilo que eu havia dito que iria acontecer, aconteceu. Mas graças a Deus, o conselho que eu dei para ela, ela seguiu. Eu falei: vai acontecer isso, assim, assado e tal. Quando acontecer, vocês me fazem um favor, vocês passem a mão no telefone e me liguem. Porque eu vou vir aqui, vou conversar com vocês, vou ajudar vocês e não vou jogar na cara de vocês, porque o que eu tinha para falar, eu já estou falando. Então já dei a orientação antes e eles fizeram isso. E com a condução do Espírito Santo de Deus, eu pude estar continuando a conduzir não somente a minha filha, mas o meu genro. Eu falei: agora você é meu filho e eu vou dobrar o joelho e vou orar. Um dia ela me pediu para dar uma carona para ela. Adivinha para onde ela estava indo? Não, no centro espírita. Imagine como é que eu me senti levando a minha filha. Já era pastor ou não? Ainda não, para o centro espírita, dando carona ainda. Bom, eu vou levar, porque se eu não levar, ela vai de ônibus, vai de busão, vai do mesmo jeito, então vou levar. Mas no caminho eu vou falar a palavra de Deus. E falei, e Deus, e o Espírito Santo trabalhou, e Satanás também trabalhou. Ela saiu do meu carro, possessa, ela bateu a porta, que quase saiu do outro lado, e falou: o senhor nunca falou assim comigo. E saiu pisando tudo. Naquela noite eu chorei, a noite toda. Chorei, mas ajoelhei. 6 meses depois, 6 meses mais tarde, eu orei de tal maneira que eu falei assim: ó, Deus, toca na vida desses homens, faz o que o Senhor quiser, a vida deles está na tua mão. E confiei, e criei.
Não toquei mais no assunto. 6 meses depois, pai, vem aqui, a gente precisa falar com o senhor. Tá bom, eu vou. Cheguei lá, os dois juntinhos vieram dar uma notícia: olha, nós estamos convidando o senhor para o nosso batismo. Estão na igreja até hoje, são salvos, meus netos estão lá, todos os meus filhos estão na igreja. Glória a Deus. Vale a pena, vale a pena investir esse tempo, vale a pena cuidar dos filhos, mesmo depois de casados. Sabe, a gente olha lá para os patriarcas, né, eles cuidando ainda dos filhos, todos casados, perto deles, junto deles. Assim é minha casa. Meu carro tem 7 lugares, não cabe todo mundo. Todos vão para casa, todos vão para a igreja comigo, todos vão trabalhar na obra do Senhor comigo. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria concluir essa pequena palestra de hoje dessa maneira: vale a pena, invista tempo, mas invista tempo com isso, com a palavra do Senhor. Faça como o Senhor mesmo diz lá em Deuteronômio: ensina essas palavras aos teus filhos, inculca na cabeça deles. Ao levantar, no caminho, ao deitar, onde for, mas antes, guarde essa palavra no seu coração. Viva aquilo que você verdadeiramente crê. E creia, porque o Senhor fará grandes obras na tua vida. Não é privilégio meu, não é privilégio de poucos, mas de todo aquele que crê. Invista tempo. Filhos são bênçãos do Senhor. É difícil a tarefa, mas não se esqueçam, nós não estamos sozinhos. Pode o mundo inteiro estar contra você, que você com Deus ainda é maioria. Nós vemos a nossa sociedade totalmente degradada, nós vemos nossa sociedade totalmente depravada, nós vemos coisas cada dia piores aos nossos olhos, mas é neste mundo que nós devemos criar nossos filhos e esperar até o dia que Ele virá buscar a sua igreja. Maranata. Ora venha, Senhor Jesus. Aleluia. Bom, eu quero abrir agora esse momento para vocês fazerem qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer coisa. À vontade. Oi, pastor. Acho que muito interessante aquela parábola do filho pródigo. Uma das lições que isso ensina ali é o que você faz com o seu filho hoje reflete lá na frente. Porque o que era aquele pai, aquele filho querer ir embora, né? Mas ele lembrou: eu vou voltar porque eu tenho pai, porque o pai é bom, ele não vai me receber. Eu quero que ele me receba pelo menos como um dos jornaleiros. Mas quando ele voltou, o pai não queria, como assim, sabe? Ele tinha um retrato de um pai bom. Então, se você for um pai bom, fazer o correto, que o pastor ensinou, né? E estamos sujeitos, independente de você fazer melhor ainda, corre risco de ele sair. Mas a ovelha, sendo um animal irracional, o pastor tem que ir atrás, né? Mas quando é tudo, ele sabe o caminho de casa. Amém. É assim mesmo. Mais algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação? Por exemplo, como lidar com, por exemplo, filhos que eles se desviam. Eu acho interessante, até no exemplo que o senhor citou da sua família, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? Em nenhum momento na parábola é mencionado que o pai ficou indo atrás toda hora do filho que estava desviado.
Quer dizer, isso nos leva a entender o quê? Com certeza aquele pai ficou em oração, orando a Deus, pedindo para operar. E muitas das vezes essa insistência, às vezes até piora, porque você não está deixando Deus trabalhar. O filho pródigo chegou em casa e pegou seu pai desprevenido? Não. Quem foi o primeiro a ver lá longe o filho chegando? Esperança. Se ele estava esperando, por que ele estava esperando? Sabia que o filho ia voltar. Por que ele sabia que o filho ia voltar? Não tinha fé. Confiança. Ensinava. Assim eu creio, tá? Ok. Pastor, como que o pastor vê Davi, que um homem segundo o coração de Deus, o que nós devemos ter esse de pai? Como que o pastor vê essa relação de um homem segundo o coração de Deus e os filhos dele não ter visto isso de Davi? Em primeiro lugar, nós devemos entender o que significa essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito. Davi não era perfeito. Quando eu olho para a história de Davi, eu posso olhar para o espelho e ver a minha história. Maldito homem que sou tão pecador quanto ele. Quem aqui se acha melhor do que ele? Davi foi um péssimo pai. Por causa do seu exemplo, ele perdeu seus filhos. Um filho estuprou a irmã, porque ele não aplicou a lei que era a morte. Ele deveria ter matado o filho. Sabe o que aconteceu? O outro filho que matou, e daí, por causa da guerra, esse outro filho. Quantos se perderam aí? E se ele tivesse dado o exemplo antes, não chegava nem naquele fato que aconteceu. Ele foi omisso. Lembra quando eu falei do pastor, que ele devia cuidar primeiro das ovelhas da casa dele? É a mesma coisa. Então, um homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, não. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que consegue olhar para si mesmo e olhar para Deus: Senhor, maldito homem que sou. Reconhecer seus erros, saber que ele depende única e exclusivamente de Deus. A salvação só pode vir dele, não de nenhum ato que nós possamos fazer. Isso é um homem segundo o coração de Deus. Eu queria usar um exemplo e fazer uma pergunta. O exemplo eu vou usar realmente sem citar pessoas, nomes, esse tipo de coisa. Conheço um pastor que, em determinada feita, ele falou comigo: Gilberto, eu discordo do teu posicionamento. A base, ou o alicerce de um pastor não é a sua família. Jesus, os outros termos teologicamente corretos. Só que hoje, esse pastor, infelizmente, teve a sua primeira esposa se separou, levou os filhos para o norte. Passado pouco tempo, recebeu uma carta do juiz para que, como é que posso dizer, ele ia buscar os filhos que estavam lá jogados, ele não queria mais saber dos filhos, ele foi. Essa filha, por internet dele, conheceu um outro pastor, uma das filhas dele conheceu um outro pastor, ele se casou, estamos falando num curto espaço de tempo, não estou falando de 5 anos. Em 5 anos, essa mulher, segundo que eu fiquei sabendo, já traiu o marido, que é pastor de uma outra igreja, no mesmo contexto lá que nós estamos, vamos deixar para lá, não quero citar. Essa mulher traiu o marido, que é pastor, 13 vezes. Pelo menos são questões precisas. Aí eu chego e faço a seguinte pergunta:
olho para isso e vejo como uma declaração verbalmente de um pastor que ele não estava preocupado com a sua casa, e portanto caímos aqui em Lucas 6,45, o que fala a boca, o coração está cheio. Infelizmente, muitos de nós, inclusive dentro das nossas igrejas, não estão muito preocupados com suas famílias. E desculpe, me falo isso com muita tristeza, porque lá na nossa igreja local eu e minha esposa cuidamos da área do Ministério de Casais e Famílias, e muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Elas não se preocupam, elas não têm a preocupação de cuidar bem da sua casa, até que o problema bate na sua porta. Pastor, não sei o que, aí, irmão Gilberto, não sei o que, eu preciso fazer aquele curso, Casados para Sempre, que a gente tinha lá na nossa igreja alguns anos atrás. Hoje somos uma igreja de células. Olhando para tudo isso, o pastor poderia dizer, ou melhor, o que o pastor poderia dizer a respeito de muitas igrejas realmente não estarem muito preocupadas com as famílias que compõem ela? Mas infelizmente isso aí é uma verdade. Eu não vejo igreja, tá, que não tenha todos esses problemas. Na minha igreja tem muitos problemas de casais, muitos, não são poucos. Nós olhamos para os jovens, por que aquele jovem tem aqueles problemas? Começa a analisar a família toda tem problemas. Não julgo as pessoas, porque ai de mim, o problema pode entrar na minha casa a qualquer momento. Miserável homem que sou. Não sou nada mais do que qualquer outro. O problema que acontece com o meu irmão, eu não posso dizer que não vai acontecer comigo. Por mais que eu creia no meu Deus, por mais que eu me dedique ao meu Deus, no mundo tereis aflição. Jesus não prometeu um mar de rosas para nós. Jesus não prometeu que nós não teríamos problemas. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, independente daquilo que esteja acontecendo. Nós precisamos realmente cuidar mais das nossas famílias, falar mais para as nossas famílias. Por isso que a preocupação nossa aqui no seminário, nessa semana teológica, foi enfatizar esse assunto. Porque famílias precisam ser cuidadas, porque Satanás tem atacado a instituição família. E como nós falamos aqui, quando a família enfraquece, a igreja enfraquece. Nós precisamos de famílias fortes, famílias firmadas na palavra de Deus, famílias que realmente vivem aquilo que creem e creem naquilo que vivem. Então, precisamos falar, precisamos cuidar dá trabalho, gente. Dá muito trabalho. Tem muito pastor que não está cuidando das suas ovelhas, não, porque dá trabalho. Tem que chamar no gabinete, tem que se dispor com alguns maridos, tem que se dispor talvez com algumas esposas, mas tem que falar assim. E não pode ser muito bonzinho, não. Tem que tratar com amor, sim, mas tem que falar o que diz essa palavra aqui. Às vezes ela é dura, às vezes ela é dura, mas é melhor você perder a ovelha agora e recuperá-la mais tarde. O exemplo que eu dei, eu fiz isso na minha própria casa. Foi a maior briga que eu tive com a minha filha. Ela ficou sem falar comigo um tempinho, mas eu não deixei de orar. E ela voltou. Então é assim que a gente tem que tratar. Eu não vejo outra maneira. Mas eu falei, eu sou um simples aprendiz.
assim como todos vocês. Não sei mais. Não sei mais do que nenhum de vocês. A única coisa que eu sei é que, se eu quero criar meus filhos com princípios, se eu quero cuidar da minha família com princípios, eu devo buscá-los na palavra do Senhor, não em outro lugar. Não conheço, desconheço outros princípios que tragam vida e vida em abundância. Mais alguma coisa, gente? Pastor, de tudo que foi falado, acho que cada família tem uma situação. Desde essa situação tem ramificações. Então sempre tem uma razão. Vamos supor, eu tenho uma filha afastada. Nós nos convertemos todos juntos, só um casal que não. E ela, por decepções dentro da igreja, ela ficou muito olhando para o homem. E para eu trazer ela de volta, eu não levo ela de volta, não consigo. É só oração mesmo. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus? Só o Espírito Santo. Toda vez que eu falo, ela fala, não, mãe, eu estou bem. E é isso que é difícil, porque se ela tivesse se afastado e tivesse se dado uma, tinha voltado com ele. Mas ela saiu, financeiramente está bem, está tudo bem. Para ela está melhor agora. Você entendeu? Então eu falo assim, se ela tivesse, agora sim, né? Para ela se sente melhor agora. Por quê? Aí quando ela fala, eu e lá para quê? Para isso, para aquilo, Mônica, mas somos falhos. Você ficou olhando para o homem, você tinha que olhar para Jesus, não, mãe? Me tira fora dessa. Então é o que eu falo, cada um tem uma situação. Então é só nós olharmos e esperar, né? Tem um jovem que saiu da igreja já tem uns 3 anos no mínimo. E eu acompanhei o caso dele, divórcio, tudo. Foi muito sofrido, porque foi um dos jovens também que eu tenho como filho. E ele mexe, eu entro no Face lá e convido ele, vamos tomar um café juntos. Aí nós vamos tomar um café juntos. Ali a oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus, relembrar da palavra de Deus, porque ele era uma pessoa, era um jovem assim, muito dedicado. Ele pregava como ninguém. Trabalhava junto comigo, era um dos líderes dos jovens, e daí ele se perdeu. E hoje está na balada, está lá, sabe? Mas eu sempre insisto, né? Ore, convido ele, aceita o convite, nós nos sentamos e com todo respeito, ele me ouve e com todo respeito às suas opiniões, eu falo na palavra do Senhor. Ele também se diz sem igreja, só que ele está sem igreja, sem Cristo, infelizmente. Alguns estão só sem igreja, tem muitos sem igreja. Dizem que tem muitos mais fora. Exatamente. Tá? Exatamente por causa disso. As pessoas estão olhando para o lugar errado. Se nós olharmos para outro lado que não seja para Deus, nós fazemos que nem Moisés. Olhou para um lado, olhou para o outro, não olhou para cima, ele matou o egípcio. Tá? Tem pessoas, pastor, que você consegue falar. Agora, que nem no caso dela, ela tem uma repugnância. Mãe, não me convida mais. Ela fala assim, não me convida mais para ir para a igreja. Eu sei, viu? Você fica arrumando um jeitinho de alguma coisinha você está arrumando, eu te conheço, viu? Ela vai falar, olha, você tem que falar. Ela fala, eu te conheço. Você sempre está arrumando um jeitinho de falar isso, falar aquilo. Então, é uma pessoa que ela tem a manha, ela, sabe? Ela se liga assim, que a gente está sempre tentando convencê-la, né? Então eu falo para o marido, olha, eu não vou falar mais, eu vou orar e aguardar no Senhor. Não tenta convencer ela não. Então, é pior. Quanto mais É pior. mais... Realmente, coloca na mão de Deus. O Espírito Santo de Eu Deus. vejo que eles Mais testemunha. exatamente sobre essa perspectiva. Eu vou contar para a irmã um exemplo. Minha filha mais velha hoje é casada. Ela, antes de namorar, que é a esposa dela, ela namorou uma peça aí. Vou deixar para lá. Não quero nem citar o nome do filho. Ela, me lembro do discurso no início,
Ah, mas pai, eu não sei o que, já vi que tinha alguma coisa de errado. Eu falei, mas não posso julgar o rapaz sem conhecê-lo. Eles conheceram, eu conheci, recebi em casa. Um exemplo, primeiro, eu quero ter a minha filha do meu lado. Eu não quero que meu sincretismo religioso forme uma barreira no meu relacionamento com a minha filha. E aí o que acontece? Conversava, bater papo, aí fui avaliando todo o contexto. Chegou um certo dia, meses à frente, você lembra assim, assado, né? Eu falei, só que agora eu tenho um posicionamento por causa disso. Eu não sou a favor desse relacionamento. Por quê? Estava gerando muitos problemas para ela. E aí o que acontece? Eu falei, mas não cabe a mim. Tomar esse tipo de decisão. Foi você que me começou o relacionamento, é você que tem que colocar uma coisa que eu estou fazendo, dobrando meus joelhos por você. E resumindo, dobrei meus joelhos e pedi, Deus, se é do Senhor, dá paz ao nosso coração, se não é, tira. Deus tirou. Deus tirou. E deu a paz, que é a bênção do Senhor Jesus em todos os sentidos. Posso dizer que o relacionamento dela é um relacionamento pleno, não apenas no aspecto físico, mas emocional e espiritualmente. Vejo isso de forma muito clara. Por isso que eu falo, muitos pais almejam e firmam um propósito no tempo da sua própria vida para os seus filhos. Se esquecem que é Deus quem direciona. Se eu não tivesse dobrado o joelho, talvez eu não tivesse casado com o pilantra lá, se é que ele não estava casado, tinha um monte de coisa aí. Não é fácil. Criar filhos não é brincadeira. Mas é bom. Mas é bom. São bênçãos nas nossas vidas. Gente, se ninguém tiver mais nada para colocar, eu gostaria de convidar vocês para de pé nós estarmos orando por nossas famílias, orando por nossos filhos, orando por nossos netos, aqueles que tiverem como eu, orando pelos nossos pais, enfim, família forte, a igreja forte, mas a nossa força está no Senhor. Então, busquemos ao Senhor em oração, para que nós possamos estar fortalecidos e livres das setas malignas que vêm de Satanás, porque ele está urrando em nosso redor, querendo atingir-nos através de nossas famílias. E aquilo que eu falei no começo aqui da aula não é brincadeira. A partir do momento que eu vim para o seminário, a partir do momento que eu fui um propósito no Senhor de servir mais a Ele, aí o inimigo começou a me atacar muito mais. As provações vêm, mas toda vitória ela só é adquirida numa batalha. Quanto maior a batalha, maior a vitória. Não há grandes vitórias em pequenas batalhas. Então, estejamos juntos com o Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Então, gostaria que vocês, junto comigo, orassem pelas nossas famílias, para que Deus estivesse nos livrando de todo mal, porque nós temos que continuar aqui na terra. Essa é a terra que nós vivemos. Jesus não pediu para os seus discípulos serem tirados dessa terra, mas pediu para serem livrados do mal. Então façamos assim também. Oremos por nossas famílias, pelas famílias dos professores, dos seminários, pelas famílias das nossas igrejas, enfim. Oremos por famílias. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que tu nos deste, momentos que podemos estar aqui reunidos, ouvindo a tua palavra, Senhor, ouvindo a tua voz para nossas vidas, Senhor. Pai amado, nós te louvamos, te glorificamos, pois nosso refúgio és tu, Senhor. A nossa força vem de ti, Pai amado. Somos nada, simplesmente nada, Senhor, mas tu és tudo em nossas vidas, Senhor. Pai amado, nós
colocamos em Tuas mãos as nossas famílias, Senhor, famílias de nossas igrejas, irmãos nossos em Cristo Jesus, filhos Teus, Pai amado. Nós colocamos em Tuas mãos aqueles familiares também que não se converteram ainda. Toca, Senhor Jesus, toca no coração deles, Senhor, que eles possam vir a Te conhecer e a serem lavados e purificados pelo Teu sangue, Senhor. Pai amado, dá-nos a alegria de estarmos juntos como família em Tua casa, Senhor. Pai amado, livra-nos das setas do inimigo, Senhor. Fortalece nossa família, fortalece a nossa igreja, Senhor. Ajuda-nos, capacitando-nos para cuidar de nossos filhos, de nossos netos, Senhor. Que nós possamos glorificar o Teu santo nome como família, Senhor. Independente da escolha desse mundo, Senhor. Que nós possamos declarar, assim como Josué: escolha o que quiser, escolham servir aos deuses dos seus pais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos Te servir, Pai amado. Queremos Te louvar e glorificar com nossas vidas, com todo o nosso corpo, com tudo que somos e tudo que temos, Senhor. Que dia após dia nós possamos assim trabalhar e ganhar muitas almas e fazer muita diferença nesse mundo pervertido, caído, Senhor. Pois Tu estarás conosco todos os dias, como diz a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos já a vitória que virá. Amém, Senhor. Amém, gente? Amém. Glória a Deus.